Olá, boa noite. Racismos e saúde mental. Essa é a temática que estamos nos dedicando aqui no canal do Instagram nesta semana para podermos debater, aprofundar conceitos. Ontem conversamos com a nossa ex-aluna, a médica Mariane Ramos. Hoje conversaremos com a amiga formada em economia e terapeuta junguiana, terapeuta transpessoal, Iris Sinotti. E sexta-feira, finalizando, conversaremos com a outra ex-aluna, querida também médica, a Emanuele Soares. Eu queria saber se vocês estão escutando tudo bem. Boa noite, Margot. Estou escutando bem? Como é que está o som? Como é que está... Eu vi aqui o Cláudio, mas eu acho que eu vou entrar pelo da Iris, né, Cláudio? Deixa eu ver se... Tá tudo bem, né, Fefé Fernandes? Amanda, Rossana dizendo que tá perfeito o som, ótimo. Iris, entrou. Galvão também tá percebendo tudo bem. A Iris está entrando. Olá, Iris. Tudo Boa noite. beleza? Tudo Boa bom, querido? noite. Vamos ajustar aqui, que quando entra fica desajustado, né? Quando Aí fica os logo dois. a gente fica cortado, né? E aí, querido, como é que andas? Tô bem, e você? Tudo beleza, tudo E aí caminhando. a turma em casa? Tudo bem, tudo bem. As aulas mais ou menos começando hoje, teve supervisão com os residentes. Aí começa a ficar um Uhum. pouco mais interativo, né? Embora seja online a supervisão. Uhum. Então, estava já te apresentando, o pessoal está entrando, disse que o som tá bom, eu estou te escutando bem, então acho que o Eu tô pessoal deve estar ouvindo bem também. tá ouvindo bem, né? Então, eu vou Uhum. desativar um pouco os comentários, além de ler essa fala que está escutando bem, eu vou desativar um pouquinho para a gente poder ir conversando e depois, qualquer coisa, a gente ativa no final. Eu estava já te apresentando aqui para o pessoal que não te conhece, que Iris, além de ser gente boa, é formada em economia, mas eu conhecia, na verdade, a Iris mais terapeuta. Depois que eu descobri que ela também é formada em economia, ela é terapeuta transpessoal e especialmente terapeuta junguiana, que eu acho que é a principal linha que ela, junto com o Cláudio, o esposo, se dedicam há alguns anos, né, Iris? Sim, sim. E essa semana eu estava falando que ontem tivemos um papo muito legal com uma ex-aluna lá da Federal, médica hoje, que está pensando em fazer obstetrícia, é uma menina muito engajada em movimentos sociais, em movimentos antirracismo e vários movimentos sociais, na realidade, de feminismo, como ela conversou ontem comigo, e ela trouxe uma perspectiva bastante interessante, histórica, do problema do racismo no mundo e no Brasil também, Sim. desse racismo que a gente fala de estrutural, ou esse racismo institucional. Ela colocava até questões durante o curso da medicina, não só de sofrer preconceitos, mas assim, de a carga teórica não dar conta das especificidades das raças, Sim. das culturas, incluindo a raça negra. Eu citei você algumas vezes na nossa conversa que nós tivemos em outro ambiente, em outro espaço, e a gente também conversava sobre como esse racismo estrutural vai ficando um pouco em nós, em todos, quer seja a pessoa negra, quer seja a pessoa não negra, especialmente a pessoa não negra que às vezes nega, não percebe, e como Sim. isso também traz uma repercussão no sentido da autoestima, da autoimagem. A autoestima é um conceito mais amplo, mas que fica também Sim. mais fácil das pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer, da imagem pessoal, Sim. quando essa pessoa negra acaba sofrendo preconceitos declarados ou Uhum. mais sutis, mais velados, que às vezes são até mais difíceis, porque quando é mais agressivo, a gente consegue se defender um pouco mais. Quando é um Sim. pouco mais velado, isso não só com o racismo, isso com várias questões, né, Iris, do ponto de vista psicológico. Quando é mais velado, a gente tende, às vezes, a incorporar como sendo nosso, como sendo verdadeiro, como sendo real, e, às vezes, acaba, digamos assim, trazendo um impacto na nossa saúde mental. Sim. Então, trazendo um pouco do resumo do que a gente estava conversando ontem, situando a nossa conversa de hoje, que a gente vai falar um pouco também da problemática, mas a nossa ideia, aproveitando a Iris enquanto uma pessoa negra, mas também uma pessoa terapeuta, que passou pelos preconceitos, que passa pelo Que preconceito, passa. Uhum. mas que também se trabalha em terapia,
acho que a gente vai poder também conversar de como trabalhar essas questões em nós, né, Iris? Então, Sim, eu já sim. vou introduzindo a Iris, já vou deixando para ela falar um pouco, tá bom? Boa noite a todos mais uma vez. E a importância, né, Léo? Nós já conversamos em uma outra oportunidade sobre esse tema. E é importantíssimo, como eu falei para você na primeira vez, falar de racismo é falar de um sintoma. Uhum, E a gente precisa falar disso porque há uma certa rejeição em falar sobre o racismo, né? E assim, eu concordo, né, com essa não inclusão dos temas históricos e culturais do negro na medicina, mas eu diria isso em todas as áreas da ciência humana, né? uhum, Então, assim, é necessário realmente, porque, trazendo especificamente para a questão do negro, né, nós temos um processo histórico tão cruel que desconstruiu a autoimagem do ser, né? Então, quando a gente fala em processo psicológico, autoestima, como você trouxe, autoimagem, aí a gente começa a puxar fios que a gente está falando da identidade, do auto-amor e de toda uma construção que vai ser o alicerce dessa pessoa para a vida dela, né? uhum. Então, quando a gente não consegue falar sequer do tema, nós estamos cometendo me permita a palavra, um crime muito grave, porque eu estou negando a uma pessoa que passa por um processo de dor emocional que ela possa validar aquela dor. Uhum, Né? Então é como uhum, você disse, senão, o que você está sentindo não é verdade, porque senão existe racismo. O que você uhum. está dizendo não faz sentido, né? Pois é, aí joga o problema, né, Iris, para a pessoa. O problema é da sua percepção. Isso. O problema é da Exatamente. sua cabeça. E aí aumenta já mais a culpa, a angústia. Uhum. Exatamente. Já começa a ser o primeiro impacto na saúde mental, né? Esse é o primeiro impacto. E que isso começa desde a da infância, né? Então, assim, é uma coisa importante quando a gente vai pensar, e por isso eu digo, a gente precisa falar disso e falar bastante sobre isso, justamente porque é uma construção dessa imagem, dessa identidade que começa na infância. Né? Então, assim, qual Uhum, é a base que a criança negra tem hoje, quando a mãe ou o pai, ou aqueles que a educam, vem de uma história de negação da sua história, né? uhum, Da sua cultura, da sua língua, do seu cabelo, né? Pensando bem na imagem corporal, da sua cor, literalmente. Então, assim, qual é a base? Qual é o lugar que essa criança faz um espelho, uhum. né? Para que ela Pois possa, é. né, pensar assim, Porque ok. eu acho que é interessante essa coisa há um sentimento, há uma emoção que permeia, que é a emoção da vergonha. E que não é uma emoção, que essa emoção vergonha, a gente às vezes ignora como sendo algo menos problemático. A gente fala muito da culpa, que é bem visível que é problemático, mas essa emoção, vergonha, é Uhum, bastante problemática. E sim, muitas vezes vem disso, como é que eu posso sentir orgulho, ou pelo menos amar uma imagem que para mim é negada, que para mim é colocado como sendo pior. Você falava essa questão do crime. Eu conversava recentemente numa live com meu irmão, que é da área jurídica, e ele colocava a questão dos direitos humanos, de uma tese da dignidade humana, e muitas vezes, quando a humanidade quer perpetrar crimes, perpetrar situações que são às vezes legais, porque os grandes crimes da humanidade foram feitos legalmente, né? uhum, Depois é que a história revisa e percebe e muda, mas era tudo dentro da lei, os grandes crimes. E aí, uma das teses que se coloca é assim, olha, existe um ser que é um subser. E como ele não é um indivíduo humano, ele não é digno do direito do direito das humano. pessoas, dos direitos humanos. Então, isso foi feito com o indígena, isso foi feito com o negro, isso foi feito com a mulher, em uma época Exato. da história muito longa. Uhum, Ainda acontecem questões com a mulher, mas eu digo assim, era mais forte, assim como você tinha sim, ali legalmente falando a escravidão. Então, uhum, hoje ainda existem bolsões ali, mas não é hegemônico, não é assim legal, pelo menos. Que me parece um avanço, mas isso traz raízes, né? E traz esse sim, sentimento de
de vergonha. Que é outra coisa? As, as bonecas, né? A gente vê, eu vejo boneca da cor negra mais recente. Sim, Eu sim. não, eu não me recordo da minha infância com minhas amigas eu Eu não vi, tinha. né? Eu vi assim, eu perceber bonecas da cor negra, ou Exato. então princesas da Sim. cor negra, ou com o cabelo, por exemplo. Agora eu achei essa Moana. Foi interessante que eu fui ver Sim, o com os cinema cabelos com minha filha, cacheados. e minha filha tem um cabelo bem cacheado, e quando ela viu a Moana, ela fez questão de soltar o cabelo e fazer assim, e falou: eu sou a Exatamente. Moana. Então ela se Exatamente. identificou ali com. Isso é importante, né? Isso é Muito importante para a criação da autoestima, né? muito, muito importante, porque o que é que acontece? Uma das principais características do racismo é que ele aprisiona o sujeito, né, uma imagem fixa e estereotipada, né? Então, se você está aprisionado em uma imagem, né, que vai sendo construída por séculos, onde coloca que ser negro não é ser bonito, que ser negro é ter um corpo diferente, um cabelo estranho. Uhum, Então, você imagina que isso vem passando por, né, por séculos, essa percepção não só do corpo negro, mas do comportamento do negro, da forma como o negro age. Então, assim, existiam tratados na época da escravização que ensinavam como as pessoas deveriam tratar o negro para que ele não fugisse. uhum, Então, a uhum, forma como tratar. Então, assim, existe todo um aprisionamento dentro dessa imagem, e aí a gente tem que pensar em termos psicológicos, que isso atinge o inconsciente coletivo. Então, de geração a geração que vai se passando, essa imagem vai sendo recolocada, né, reconstruída e reforçada. Então, não são raras as vezes que você vai escutar assim, um negro bonito, como se uhum, isso fosse uma situação muito particular. O negro uhum, tem traços finos, né? E uhum, como é que a gente vai pensar em trabalhar uma autoestima, né, pensando só na autoestima, quando você já tem toda uma ideação construída de que o corpo negro e o fato de ser negro já coloca em você um estereótipo de um monte de outras questões que não são positivas e nem favoráveis. Né? uhum, Como desenvolver uhum, uma autoestima? Então, se a gente pensar assim, por exemplo, né, nós mulheres negras sabemos disso assim com toda certeza. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você não encontrava maquiagem para a pele negra. Né? uhum, Quer dizer, uma coisa simples. Então, não existia no nosso país maquiagem para a pele negra. Então, você tinha que misturar algumas cores para poder não sair com a cara de palhaço, branca demais, né? Ou sair com o rosto de uma cor, o pescoço da outra. Né? Então, assim, esse tipo São de coisas sutis, pequenas, né? Que você sutis. não pensa e que só quando você é, é da cultura, é negra, que você vai sentir. Porque é Exatamente. importante esse exemplo simples, mas só Uhum. para dar uma materialidade de Claro. como essas coisas acontecem, né? E essa coisa sutil, essa coisa arraigada, é É. interessante, muito interessante esse exemplo. Porque o que é que acontece aí, Léo? Há um não lugar, entendeu? Uhum, Então, o que a gente vai passando historicamente, então a gente não pode separar a história de um coletivo da história do pessoal, do indivíduo, né? Então, uhum, há uma construção histórica coletiva de um não lugar para o negro. uhum, Então, toda vez que eu falo de uma construção de auto, vamos falar de auto-amor, né? Então, uhum, assim, o processo do auto-amor não é só você chegar na frente do espelho, se arrumar, se sentir lindo e dizer, ai, nossa, super, super me amo. Não é isso. Há uma uhum, construção de uma percepção dessa individualidade que sou, das minhas qualidades, das minhas não qualidades, né? De um uhum, reconhecimento disso, uma ressignificação e tudo mais. Como eu posso trabalhar o auto-amor? Já é difícil a gente trabalhar isso quando eu tenho toda uma questão psicológica dessa educação que eu vou recebendo, que diz a mim que eu só posso ser amada e digna de amor se eu for perfeita, se eu for boazinha. Inclua com isso um olhar de um coletivo que me diz que, além de tudo, eu sou negra uhum, e que alguns lugares não me pertencem, não uhum, posso estar ali. E mais do que isso, muitas vezes, é,
tem uma ideia que já vem construída das gerações todas da família e tudo mais, que nos diz o tempo inteiro que você tem que se comportar diferente, porque senão, por ser negro, você vai ser visto de uma forma diferente. Então, como é que eu amo esse indivíduo que tem tantas restrições para ser amado? Eu vou pegar 2 pontos. Um ponto que você colocou para a gente frisar, e outro ponto do Freud, que ele coloca assim, a construção da imagem, ele fala assim, o ego, né? Ele coloca o conceito Sim. do ego. A imagem é primeiramente corporal. Então, esse Exatamente. corpo, ele é importante para a formação da nossa autoimagem, porque o cuidado do pai, o cuidado da mãe vem através do corpo, vem através desse toque, inclusive. Então, isso tem um ponto interessante. E aí eu falo o outro conceito, que é do Jung, que foi discípulo, foi vinculado a Freud um tempo, que você trouxe o inconsciente coletivo, né? Coletivo. A gente conversou aqui, você e o Cláudio, sobre a questão da terapia junguiana, pandemia, saúde mental, e aí vocês revisaram. Mas como é provável que algumas pessoas não viram, inclusive já falo, tá lá no canal do YouTube, eu não sei se é do Cláudio ou da Iris, se é dos dois, sei que o Cláudio me falou que Os dois, vocês dois, tem lá no canal do YouTube dele, vai estar no meu canal do YouTube, está aqui no meu feed do Instagram, dá uma olhada lá. Mas era importante talvez colocar o que seria esse inconsciente coletivo e como é que essa ideia do racismo pode passar ao longo das gerações, né? Para Jung, quando ele vai trazer o conceito do inconsciente coletivo, eu vou tentar dar um resumo, né? Porque ele diz que o inconsciente coletivo é aquele lugar em nós, né, psíquico, que guarda a história da humanidade, né? Então, quando ele vai dizer assim, olha, nós não nascemos tábula rasa, é justamente porque nós nascemos carregando em nós a história da humanidade. Então, independente para quem, né, tem como crença a reencarnação, independente desta crença, todos nós temos o modelo, ou seja, o arquétipo do que é ser um ser humano, né? Visto dessa forma, o que é que ele traz? Bem, eu carrego a minha história, mesmo que eu não tenha conhecimento consciente dessa história, né? Bem, quando a gente pensa no caso, né? Quando o Freud vai dizer assim, olha, existe ali o eu também é representado pelo corpo, né? Então, a corporeidade, ele traz uma ideia do eu porque é a única forma, vamos dizer, o ego só é percebido dessa maneira, né? Eu olho no espelho e sei que eu sou eu, então é uma forma da gente se identificar. Então, assim, a cor da pele é também um definidor da identidade. Então, aqui tudo bem, brancos, negros, né, pardos, negros retintos e tudo mais, todas as variações de cores. A grande questão, quando a gente vai pensando nas nuances psíquicas que isso traz, nos efeitos que isso chega e que chega na clínica, chega na nossa vida, no nosso dia a dia, é que existe nesse inconsciente coletivo já uma construção de imagem. E que mesmo que ninguém diga a mim, olha, você não pode, no inconsciente coletivo, não só meu, seu e da coletividade, tem uma construção que vem de séculos, sendo de alguma forma herdada, vamos dizer assim. Por isso, quando se fala de racismo, e é fantástico quando você põe o título, a gente não pode falar de racismo, falamos de racismos. Né? A ideia do racismo estrutural é porque as raízes são muito profundas desse processo. Né? Ele vai para um campo político, social, econômico e psíquico. Pois é, acho que é importante eu pedir para frisar esse conceito, porque dá uma materialidade, digamos assim, de um conceito da psicologia analítica, do Jung, que tem tudo a ver com Jung como médico, né, primariamente, ele tem, e assim como Freud, tem uma visão muito biológica também, e essa herança você pode pegar de uma visão da religião, né, da reencarnação, e aí você vai pegar religiões, inclusive que a gente tocou ontem, que são religiões afro-brasileiras, que tem muito essa questão da reencarnação também, dessa visão. Mas também você pode pegar essa questão genética, né? Essa questão que a gente chama assim transgeracional, que tem evidências mostrando, por exemplo, que traumas, consequências da guerra mundial,
acontecendo não só naquela primeira geração, mas até gerações mais recentes, né? Exatamente. Então, acho que é interessante a gente ter essa visão, porque aí dá uma materialidade a esses fenômenos que você Sim. e eu vemos na clínica, que acho que a clínica é bem interessante porque, quando eu digo a clínica, o atendimento, né, com outras Sim. pessoas é bem interessante porque a gente vê situações que muitas vezes ficam acobertadas no tecido social, mas que explodem na saúde de um indivíduo e que se apresentou para a gente e a gente tem uma certeza dessa materialidade, né, Iris? Sim, com certeza. Eu conversava com a Iris e até pegando um pouco da história dela enquanto pessoa. Por exemplo, a minha aluna, ela cuida da saúde mental dela e ela tem muito a questão do engajamento social como uma forma de ela construir a identidade, desconstruir as identidades anteriores e construir essa reafirmação e Sim. construir a saúde. Então, ela é uma menina bem engajada e me parece que a Iris tem um engajamento também no sentido pessoal, no sentido de ela própria acaba sendo, pelos lugares que ela ocupa, fatores de identificação. Mas a Iris, assim como qualquer pessoa negra no Brasil e no mundo, na atualidade, passou por situações e ela me falava assim que a primeira vez que ela lembra na memória dela de uma situação de racismo, de preconceito, foi com 4, 5 anos, né, Iris? Se você puder falar um pouco disso, acho que seria bem interessante para quem está nos escutando. Uhum. E é sempre importante isso, né, Léo? Porque a gente também vê a necessidade dessa construção familiar e dessa base. Hoje a gente fala muito da solidão da mulher negra, né, do papel que a mulher negra exerce, principalmente que uma grande parte delas são mães solos, né? Então, assim, é uma carga, uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a minha primeira memória mesmo, né, de ter passado por uma experiência de racismo, e eu sempre digo isso, é muito difícil um negro no nosso país, onde a cor da pele de fato faz diferença, não ter passado por racismo. É possível que a pessoa não esteja atenta para aquilo, ou que ela tenha se identificado com o estereótipo eurocêntrico, mas ela vai passar de qualquer forma. Eu tinha 4 anos, então eu era na escolinha, e nessa escolinha minha, eu lembro que só tinha eu e uma outra criança negra, né? Então, assim, a minha lembrança, e é interessante porque assim, eu sentia que tinha algo estranho, aquilo não era claro para mim, a minha coleguinha reagia de forma muito diferente da minha, mas eu acho que 1 ano ou 2 depois eu já sabia o que era aquilo, né? Mas naquele momento eu não tinha essa clareza. Então eu lembro que elas não brincavam com nós duas. Então ficávamos sempre nós duas, né, fazendo todas as coisas, mas elas não brincavam com a gente, não falavam. E nessa escolinha que eu estudava, as festinhas de aniversário eram feitas na escola, né? Era uma forma que a escola tinha de comemorar. E nós duas nunca podíamos estar presentes nessas festas. Então, mesmo que fosse dentro da nossa sala, as outras colegas tinham uma maneira de nos afastar daquilo. Então eu lembro que a minha coleguinha, né, irmã de cor literalmente, ela chorava todas as festas. Então ela chorava, ela ficava muito ruim. E assim, eu confesso que eu não chorava, eu aproveitava para brincar no parque sozinha, porque só tinha eu no parque, era ótimo. E com o tempo ela foi ficando muito comigo, mas eu lembro que depois, 1 ano depois ou 2, eu senti uma tristeza quando eu percebi que eu tinha passado por aquilo. Então, isso eu lembro já assim, com 6 ou 7 anos. Mas por quê? Porque você começa a viver outras situações, né? Eu passei por racismo dentro da família. Então, imagina como é que arruma isso na nossa cabeça, né? Então, a família materna é uma família mais heterogênea na questão da cor, porque a mistura é realmente, né, a parte de mãe toda é indígena. Você falou que tem indígena, né? Raça indígena, né? É na casa da sua mãe, é? Minha mãe, né, indígena, e aí mistura um pouco com o meu avô materno, mas a família de meu pai é muito colorida. E então eu passei por isso claramente, mas assim, aí é aquilo que você começa fala, né? Não é algo tão claro e vai dizer assim para você diretamente.
Mas são coisas que você vai escutando que aquilo vai machucando esse tecido, né, dessa imagem que você vai formando de você. Então eu lembro, por exemplo, que tinha os comentários dos cabelos, né? Então tinha um tal de tocar nos cabelos da gente, assim, pegava a cabeça assim, aí o cabelo dela é meio molinho, né? Mas vai ficar ruim o cabelo. Vai ficar estragado o cabelo, né? Então, assim, por mais que minha mãe, né, meu pai também, minha mãe tivesse todo um cuidado de tentar tirar aquilo, dizer assim, nada disso, não liguem para isso, mas ficava, né? A gente sempre tinha uma... Como é ruim passar por isso, e principalmente na infância, né? Porque uma das formas de defesa que a criança faz, e eu me lembro, né, não era um amigo meu negro, mas ele tinha uma questão de ter uma forma de se movimentar mais feminil. E então ele recebia vários estereótipos, né, vários xingamentos. Né? Sim. E eu me lembro claramente que muitas vezes eu criança não entendia bem como é que ele processava isso. Muitas vezes eu tentava até defender, porque com isso alguns amigos que eram mais assim, querendo ser viris, acabavam deixando de ficar com esse rapaz, amigo dele, porque ficava com vergonha ou com medo de serem rotulados. E aí eu estou colocando essa situação porque eu lembro, quando criança, que eu percebi que ele ficava às vezes como se fosse meio ausente. A pessoa falava e eu Sim. tentava, eu ficava assim, não, rapaz, não fala isso não, não fala assim não. Eu tentava defender, mas não tinha como não escutar. E ele Sim. fingia, num mecanismo de defesa, que não era um consciente, até porque Sim. mecanismos de defesa, até pegando um conceito É. freudiano, né, são processamentos inconscientes. Então é como se fosse uma negação e uma dissociação daquele momento, é como se ele não tivesse ali. Então, provavelmente, aí eu lembro, depois que eu fiz a formação de psiquiatria, análise pessoal, eu me lembrei e falei, rapaz, acho que acontecia isso para sobreviver. Sim. É uma Então forma, né? a criança sobrevive, mas isso não quer Isso. dizer que não impacta. É isso que a gente está Sim. querendo dizer, essa coisa sutil. O pai, a Iris vai poder falar, mas eu já adianto que a família dela tinha essa questão, até porque o baiano tem essa Sim. questão cultural, né? Eu acho que é um povo que tem mais aceitação, tem mais, inclusive, negros, fica mais fácil de você, como o Recife também. Você vai no Ceará, tem menos. Acho que, E inclusive, um reflexo da escravidão que foi mais forte aqui na Bahia, aqui na Bahia também. né? Aí você É. consegue, talvez na Bahia você tenha essa questão das raízes mais bem Sim. trabalhadas, e você falou que sua família trabalhava essa questão da Sim. cultura, de não negação. Então isso foi certamente foi uma ponte de saúde mental, né? De Sim. amor, Exatamente. mas aí eles passavam ali enquanto criança e essa mensagem sutil, e ela certamente como criança fazia esses mecanismos, né? Ele acho que faz sentido, Claro. né? Claro, porque o que vai acontecendo é isso, assim, primeiro que a gente faltava, né? Eu tenho 46 anos, então há 40 anos atrás, referências identitárias a gente não tinha, né? Não Então, tinha, né? assim, não tinham apresentadores negros, não tinha uma apresentadora infantil negra, né? O que vai ter Uhum. depois de um tempo é uma mulher loira com os cabelinhos super lisos, que o nosso nunca ficaria daquele jeito, né? Então não existiam bonecas negras. Então, Não existia, né, boneca negra? Não é uma coisa que não, eu não tô, tinha. né? Eu lembro que na minha infância eu não via minhas amigas. Eram umas que chamavam nega maluca, Que já né? deixa, Então já tem todo. Então, assim, que já tem uma. uma pejorativa aí, né? Já tem uma coisa de, Exato. né? Né? Então, assim, a falta de referência identitária é muito complicado, realmente. Então, Uhum. é claro que a gente vai pegar da minha geração mais atrás para cá. Claro que as meninas hoje elas têm, como você trouxe assim, princesas negras não existiam. Mas por que não ter histórias de princesas africanas? Né? Então, quando a gente pensa assim, a maioria dos povos negros que foram trazidos e foram escravizados, muitos deles eram nobres. Uhum. Então, eles tinham Uhum. histórias. Né? Então, onde Uhum. foram parar essas histórias que a gente não tem acesso? Então, assim, a construção quando criança, adolescente, né, que é uma outra fase muito difícil também de se passar. Claro que
cada região tem sua história, é você pensar assim, como é que você se percebe negro? E eu acho que esse é um grande problema também a se pensar, é como é que você se percebe negro em um mundo e também em um país onde o ideal é branco, Uhum. né? Uhum. Então, assim, Uhum. como é que a gente constrói isso? Então, claro, aqui na Bahia, eu ia pequena, ia criança com meu pai ver a saída do Ilê. Por mais que eu não entendesse o que era aquilo, tinha uma importância. Eu sabia que aquilo era importante por algum motivo, Ô, né? querida, me desculpe a ignorância. O que é a saída do Ilê? A saída do Ilê, mesmo, eu falei assim, achando que você bem. Eu não... O Ilê que é o bloco afro, né? O mais Ah, antigo, né? O mais belo dos belos, como diz a música, que sai da Liberdade, que é um bairro aqui em Salvador, que foi, vamos dizer assim, é um bairro negro, é o maior de todos em é um Salvador. bloco carnavalesco? É um bloco que sai no carnaval, mas é um bloco afro, né? Não é um bloco com trio Certo. elétrico. Então é um bloco que vai cantar a história do negro, com seus tambores, os seus atabaques. Então, assim como o Olodum, né? Então cada um tem suas características, mas o Ilê, ele sai no, como a gente chama assim, no chão da avenida, né? Com aquela belíssima saída. Então eu pequena, eu criança ainda, eu ia com meu pai ver isso, né? Eu cresci ouvindo samba de raiz, música negra. Então, mesmo que ele não chegasse para mim, sentasse e me contasse a história do povo negro, ou que minha mãe contasse a história do povo indígena, essas características vinham para nós a partir de hábitos dentro de casa. Mas é muito difícil que a gente consiga sustentar isso quando você sai da porta de sua casa para fora, Uhum. É né? muito difícil não ter um impacto, né? Exatamente, Uhum. porque o ideal do mundo é branco. Eu costumo dizer assim, olha, quando você ouve alguém falar de uma outra pessoa e diz assim, não, essa pessoa é uma doutora em tal coisa, normalmente a imaginação que você vai construindo da imagem daquela pessoa é de uma pessoa branca. É, eu acho que é importante esse ponto falar que tem a ver, inclusive, com o inconsciente. Quando você fala o ideal, é um ideal branco, tem a ver com o conceito do inconsciente coletivo, né? Exatamente, Que vai exatamente. passando e que é importante, digamos assim, olha, não negar isso, né? Aceitar isso, porque qualquer processo de transformação individual, Claro, social, precisa passa passar pela pela aceitação. aceitação. E essa Claro, questão da autoimagem, porque às vezes se coloca assim, ah, mas o problema é porque muitas vezes o negro tem também um preconceito com o negro. Mas agora com essa toda a conversa que a gente está tendo, dá para entender que esse preconceito não é uma coisa do nada. É todas essas imagens que vão formando, como você colocou assim, eventualmente você pode ter pessoas, e acho que teve um momento em que você tinha mais esse ideal, você falou eurocêntrico, né? Você falou, acho que foi esse sim, termo. E isso já denota uma não aceitação de características, porque negras. nós não vamos ser europeus, né? A gente não vai ter essa característica. Então, tentar se transformar em algo que não se é. Isso já se fala de um, um racismo pessoal, mas um racismo que não é por uma maldade. É um racismo que vem sendo construído por essa identidade que você está colocando todos esses fatores, desde não ter uma maquiagem, que aí você. Todas essas coisas simples, mas que vão sendo muito precoces na vida da pessoa, e naturalmente ela vai tendo uma imagem de que aquilo ali não é bonito. Então eu não sou bonito, eu não posso ser bonito, eu não posso ocupar espaços. E isso é algo bastante impactante. Tem que se ter Sim, muita resistência até no sentido sim, emocional, sim. né? Porque o que é que acontece, Léo, assim, dentro disso, hoje a gente fala muito do colorismo, né? Então, é tão cruel essa estrutura do racismo que vai dentro do racismo você vai ter o colorismo, né? Então, assim, as várias tonalidades de negro. Uhum. E qual é a realidade, né? Quanto mais retinto, ou seja, quanto mais escura é a cor da pele, mais preconceitos essa pessoa sofre, né? Então, se É. tem 4 negros, quanto mais clarinha for a pele, ela vai ganhando ali privilégios. Então, isso foi tão forte dentro do processo do negro em si. Por quê? Porque há uma ideação, lá no Uhum. século XV, XVI, de que o homem ideal, padrão de beleza, de inteligência, tudo era europeu.
Uhum. Essa é a realidade, né? A gente Uhum. sente o impacto disso, inclusive, na própria arte. Quando você vai Uhum. ver as pinturas, os quadros, todo mundo é branco do olho azul, né? Então, o que vai acontecendo nessa desconstrução, na verdade, que assim, não é que vai existir um preconceito do negro com o negro, o que vai existir é ninguém, como é que eu vou dizer assim, houve cruelmente uma construção É. de privilégios dentro desse espaço também, Uhum. né? Então, Uhum. assim, eu não deixo de ser negra. É como a gente dizer assim, você continua escravo de alguma forma, escravizado. Mas você tem mais privilégios do que aquele ali que é o negro retinto. Né? Você A está própria falando história dessas várias dessa tonalidades, né? gradação. Dessa gradação. Exatamente. Né? É. E acho Então, interessante, além disso, essa questão individual, por exemplo. A íris não necessariamente com outro negro, mas a íris com ela mesma, que tem a ver com essa sim, questão da autoimagem. Tem que se claro. desconstruir, né? Eu acho que é E a interessante, a construção minha aluna falou um termo assim, a transformação capilar, porque ela tinha um sim, cabelo alisado e alisado e deixou, e nessa construção da identidade ela passou por esse processo. E é interessante, tem uma série do Netflix que sim, fala de uma mulher que eu que até falei para minha esposa, eu não lembro o nome mas é uma pessoa que fez assim, cuidou, foi uma negra, é é, a que ela criou o condicionador, né? isso, exatamente. E ela tinha essa coisa assim, não existe maquiagem, não existe, enfim, produtos de beleza para as Para a pele negra. negras. E aí ela Exato. fez tudo isso e foi uma grande empreendedora. Eu fiquei falando para minha esposa, não é possível que eu nunca tinha ouvido falar na história dessa mulher. E ela Sim, fez coisas que só sim, passa por sim. esse processo de meio que Claro, né? apagar isso, né? Mas nessa Exato. filme tem isso que você colocou bem interessante nesse seriado que é pequeno. A pessoa que é o negro mais retinto Isso. sofre mais Mais preconceito do que o do negro que mais uma que já era aceita, claro. e inclusive a mãe dela falou que era mais clara, É, porque o pai era branco e ela tinha as características de ser negra, mas a pele era era mais mais clara. branca. E ela É. falou, aí inclusive tinha isso, a mãe falando, não, minha filha, mas você tem pele branca. Tipo, como É. se isso fosse engraçado, isso, esse ponto que eu não estava nem pensando desse colorismo, mas que é outro Uhum. dado bem Sim, interessante, né? sim. E que aí a gente volta para o ponto, né, Léo? Assim, quando eu tenho uma dificuldade de fazer um espelhamento com esse outro negro que também não se reconhece negro, o que é que resta? O que é que vai restando para a maioria das pessoas? Uma negação dessa sua negritude, né? Uhum. Então, é muito delicado quando a gente vai mexer nesses fios, porque são fios delicados e que você está mexendo em uma estrutura que muitas vezes a pessoa chega na clínica e ela está ali diante da chance da vida dela profissional de assumir um lugar, né, seja um cargo superior naquela empresa, e de repente ela não dá conta de fazer isso, ela não Uhum. sabe por quê, e você está ali trabalhando com ela, e às vezes, quando você puxa um nó, o que é que vem por detrás daquele processo? Na minha Uhum. família, eu cresci ouvindo que lugar de negro era na cozinha. Uhum. Né? E aí você Uhum. para e pensa assim, nossa, agora diante da presidência da empresa, aquela história familiar que ainda, que é do passado, mas que não está no passado, porque ela É. continua presente aqui na minha vida, É um ela passado presente, né? é o passado presente, ela dita para mim, naquele momento, que aquele lugar não é meu. E aí o que é que agrava isso? É que essa pessoa chega ali e os olhares que ela recebe dizem a ela e reafirmam para ela que aquele lugar realmente não pertence a ela. Mesmo que esses olhares não assumam para si que fazem isso. Né? Então, é a construção da autoestima, né, desse auto-amor, é algo realmente assim, de uma necessidade, de um cuidado e de um carinho que precisa ser feito, que é urgente. Né? Oxente. E aí eu vou pegar, obviamente, sem gerar nenhum tipo de idealização ou endeusamento, mas acho que você tem a própria história que pode servir como identificação. Então, perguntando assim, Iris, o que é que você fez, o que é que você faz
nesse processo que você não está falando de, por exemplo, em relação a mim, seria eu falando de experiência clínica, Sim. mas você é a experiência clínica somada à experiência pessoal. Eu tenho Uhum. outras experiências que podem se assemelhar, porque no final dos contas nós temos materiais humanos que Sim, sim. encrencas e possibilidades são parecidas, mas tem esse colorido, para usar o termo que a gente está usando, Isso. diferente, nessa especificidade. Então você fala como clínica, que é, como terapeuta clínica, que é, mas também passa, até porque a terapia junguiana não se formam terapeutas junguianos só por livros, o que eu acho Não. muito bom. Assim Uhum. como a psicanálise tem o papel teórico, né? Tem o papel de fazer supervisões com uma pessoa mais experiente e o papel de fazer não sei se a análise, fala Sim, análise também pessoal, sim. É. passa por terapia pessoal, etc. Então você é analisada, enfim, e faz esse processo. Como é que é? O que é que você diria assim? Lógico que não existe um passo a passo, né? Sim, claro, Mas lógico. simplificando, o que é É. que você poderia dizer? Para mim, Léo, assim, quando eu entrei na fase adulta, né, e aí eu digo 21, 22 anos, Quase questões. ontem. Quase ontem. Foi exatamente, né, pouquíssimos dias atrás, é, essas questões estavam um pouco mais arrumadas para mim. Para mim foi muito mais difícil a infância e a adolescência. Né? Eu confesso que, apesar de ter passado por racismo e passar até hoje, né, passo por um racismo de uma outra forma, porque frequento ambientes intelectuais e tudo que, né, realmente provocam isso de alguma maneira, mas o trabalho pessoal é fundamental. Eu acho que se você não tiver esse cuidado mesmo, né, de cuidar de si, e esse é importantíssimo. Um outro passo, sabe, que a gente peca muito é a reconstrução da sua história. Né? É preciso que a gente reveja a nossa história, conheça a nossa história. Tanto a nossa história pessoal como a nossa história coletiva. Uhum. Então, eu tive a sorte de ouvir histórias em roda de mulheres, né, tias índias que sentavam e contavam as histórias delas. Então, assim, isso para mim foi algo vivido de fato, pessoalmente. Mas na adolescência eu lembro como era difícil às vezes ouvir determinadas falas e determinadas piadas e você saber que eles estavam falando de você, que você não podia fazer nada diferente daquilo, porque você era aquela pessoa. Então, Uhum. se você não tem uma estrutura para você dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que tem uma importância, realmente é muito difícil você não sucumbir Uhum. e partir para situações outras, né? Mesmo, que a gente Uhum. sabe, depressão, né? As doenças emocionais, e alcoolismo, drogadição e tudo mais que pode se envolver com isso, né? Pela não aceitação. Ou então você se envolver com grupos que são extremamente danosos só para que você seja aceito. É Pronto. claro que eu Eu vou acredito. pegar esse ponto. Se tu puder lembrar do que tu vai dizer, não esquece, não. Mas porque eu estava aqui pensando em falar isso Ah, e você falou. Às vezes, será que na periferia, muitas vezes, as crianças negras, os jovens negros, sentindo todo esse massacre emocional, às vezes não procuram grupos do tráfico, porque ali eles vão se sentir são como se acolhidos, né? fossem acolhidos e valorizados. Eu tenho um Sim. espaço, eu tenho um poder, eu sou alguém de importância, Exato, né? Eu principalmente acho a que aí questão, você, principalmente a né? questão do poder, né, Léo? Porque o que é que acontece? Graças a Deus, e eu tenho um clã familiar, pai, mãe, irmãs, onde o amor estava sempre presente, e existe uma proteção dessas questões todas, né? Uhum. Então, por mais que a gente sofresse isso fora, quando chegava em casa, a gente arrumava o negócio todo de novo, né? Ia Tinha amor, arrumando. né? Tinha Uhum. amor. E tinha falas importantes, né? Então, de você ouvir sua mãe dizer assim, não ligue para isso não, né? O pai chegar e dizer assim, alguém paga a sua escola? Meu pai tinha essa, né? Alguém paga a sua escola? Então pronto. Então, eram coisas que iam te afirmando de alguma forma, né? Uhum.
de ter uma preocupação em trazer livros, vamos ler, vamos estudar, vamos... Então, isso realmente é importante, mas nem todo mundo tem. Agora, quando você chega no ponto que a gente está vivendo hoje, com tudo que a gente está vivendo hoje, o que é que eu posso dizer a uma pessoa negra e principalmente a uma mulher negra, né? Levante a cabeça. Uhum. Sabe? Levante a cabeça. Eu acho que a gente não tem que impor absolutamente nada a ninguém, chegar brigando, não é nada disso. Mas a gente precisa ter um eixo da nossa história, a gente precisa conhecer isso. Né? Eu preciso respeitar a história dos meus antepassados e, mais do que qualquer coisa, honrar essa história. Uhum. Uhum. Então, assim, quanto mais eu me preencho da história dessa coletividade, mais eu vou aprendendo a me amar, mais eu vou me percebendo. E eu acho que aí entra um ponto. Eu até trouxe um livro para indicar, não sei se você conhece esse livro da Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra. Não, conheço não. Eu vou pedir, inclusive, para a turma me mandar uma foto, porque aí eu boto nos Eu te stories mando, você depois. coloca. É muito lindinho o livro, mas o que a Bianca conta nesse livro? Que ela é uma mulher negra que só percebeu que era negra quando ela era adulta. Por conta de tudo isso, dessa Tudo isso que a gente está conversando, né? desidentificação que a gente está falando, né? Então é isso, se perceba negra, né? Uhum. Aceite seu corpo, aceite seus traços, aceite seu cabelo, aceite sua pele. E assim, é fácil? Não, não é, mas é o que a gente tem, né? É o que somos, é isso que Uhum. somos. Eu Uhum. lembro, eu sou espírita, a maioria deve saber disso, eu lembro muito de um amigo querido que quando eu comecei, né, assim, comecei a falar mais, me expor mais, um amigo negro, ele chegou para mim e fez: minha filha, olha, estude dobrado porque nós somos cobrados duplamente, né? E se prepare. Se prepare para tudo que vem pela frente, porque você vai passar por racismo, você vai passar por preconceitos porque você é mulher, né? Uhum. Então, assim, tem todo um contexto que a gente vai encontrar em todos os lugares. Então, não adianta a gente romantizar que não, achar que Uhum. não vai acontecer. Vai acontecer. Mas, como é que eu vou dizer assim? Se você ficar olhando para os lados, você deixa a sua caminhada para trás. Uhum. Então, né, vá buscar a sua realização, seja ela profissional, pessoal, né, o que for, Uhum. mas assim, busque isso acreditando em você. Uhum. Se possível, dê as mãos às outras mulheres também, aos outros que estão na retaguarda, que precisam de apoio. Nem todo mundo tem uma família que possa dar esse suporte, nem todo mundo tem amigos, né, que conseguem enxergar almas e não pele, né? Uhum. E a gente fazer a nossa parte, porque a história desse país foi pautada toda na história do negro, né? Então a Beleza gente pura. Olha tem só, que eu tirar acho também. que é interessante que o teu amigo, ele não colocou assim, olha, devia ser assim, não, ele apenas, com a coragem que ele tem, ele, olha, é assim, e a gente vai mudar vivendo, e ele querendo te Exato. proteger, meio que já antecipou algo, não é que ele estava Sim. angorando, né? Ele só apenas foi realista. Não, ele E trouxe a esse, experiência dele, né? é, e trouxe a experiência dele, A exatamente. experiência E dele. então é aceitação, É né? aceitar. Aceitação da realidade não significa gostar dessa realidade de racismo, não é isso. É aceitar que Não. existe e, em aceitando, fazer algo para mudar, né? E porque, assim, quando eu digo aceitação, pode até soar estranho, mas, assim, é uma aceitação de todos nós. É. Eu Uhum. preciso perceber que eu nego a minha negritude para me proteger, né? E o não negro, o branco, ele precisa também aceitar o racismo que está nele, mesmo que ele ache que não tem. Uhum. Né? Porque a Uhum. base, aí a gente está falando dessa estrutura, essa estrutura toda me coloca como negra, negando a minha negritude, e você como branco, sendo racista sem querer ser. Uhum. Uhum. Eu acho, Então, sabe, uma música muito bonita que fala muito isso que você falou da aceitação, das características, inclusive, do corpo, é da Nina Simone. E ela sofreu muito, ela foi da época ali, viveu na época do Martin Luther King e foi belíssima muito, história. né, foi muito famosa no sentido da voz que ela tinha, da música, e tem uma música muito bonita É. que ela
Ela, inclusive, foi engajada no movimento junto com Martin Luther King. Tem uma música que ela fez muito bonita quando o Martin Luther King morreu, foi assassinado. Mas tem uma música que eu queria trazer que fala isso. Ela começa a música bem melancólica, dizendo que não tem liberdade, não tem nada, e bem melancólica. E no final, a música modula e ela começa a dizer, não, eu tenho a mim mesma, eu tenho meu cabelo, ela começa a exaltar características dela, eu tenho meu nariz, eu tenho meu cabelo, eu tenho minha pele, e Ah, ela fala assim, eu tenho a mim mesma. E mais do que isso, eu tenho a vida. Ela termina assim, exatamente. eu tenho a Exatamente. vida, eu tenho uma vida. É, Isso, e ela tinha, parece que transtorno bipolar, hum, e sofria bastante, por isso que ela tinha altos e baixos na carreira dela, mas também ela conseguia ter uma intensidade nas apresentações muito sim. bonita, a Nina Simone. E ela fala bem isso aí, É. de que Tanto que você ela vai dizer estava... em outro momento, né? Liberdade é não ter medo, né? Então, Pois é. essa é a construção. Porque, assim, Léo, às vezes a gente ouve, eu ouvi há bem pouco tempo uma pessoa dizer assim, Iris, para de falar de racismo que ele para de existir. Ah, Né? Então, assim, o que continua já é uma machucando frase de negação, é uma de frase de negação. negação. Né? Como eu falei, como é que você lida, né? Como é que você vai estar cuidando da sua saúde mental Uhum, se você ficar olhando essas questões? é, Porque assim, eu não posso dizer a você que você não está sentindo uma dor que você está me dizendo que está sentindo, porque eu não estou no seu corpo. Eu não estou uhum, né, nos seus sentimentos. Eu não tenho como dizer. é. E o Então, curioso é que essa frase aí a gente vê muito na clínica. Eu não vou sim, falar sobre isso, até inclusive uma resistência, não só exato. em relação à negritude, mas em geral, das pessoas não No procurarem ajuda geral, porque pensa assim, eu não vou claro. falar do problema, Que aí porque se eu não, ele ele vai para sumir de com um querer. passe de mágica. Vai ser, magicamente ele desaparece, né? Então, se eu não estiver atenta a mim, né? E agora que a gente tem mais de espaço, ainda pouco assim, de fala, a gente pode estar tratando, né? E mais ainda desse tema, são essas pequenas palavras que atingem o outro naquele lugar que ele já está apanhando todos os dias, né? É, Então, quando a gente tem assim, quando você vai pegar, por exemplo, o Brasil tem 54%, 55% da sua população é negra. Né? Então, assim, você tem a maior parte, a maioria da população é negra, reconhecidamente negra. Quando uhum, você vai fazer estatísticas no nosso país de doença mental, você tem um número enorme de negros também. é, Né? Aí você é, vai dizer assim, mas é óbvio, se a maior parte da população é negra, claro que vai ter. Só que é, a questão não é só essa. Quando você vai pegar, né, e você separa, então você vai pegar assim, algumas pessoas brancas, 5 brancos e 5 negros, aquela depressão que está instalada ali, na maior parte das vezes, aqui diz respeito a questões de perdas financeiras. Aqui, não. Aqui é de desconstrução da imagem, de um uhum, não lugar, de uma não uhum, pertença, que você passa, às vezes, uma vida inteira tentando assumir isso. É como se todos os dias você tivesse que pedir às pessoas que te respeitassem. Né? pois é, E pois é. isso não é justo, isso não é digno, né? Quando a gente Uhum. está falando, né, de humanidade, de direitos humanos, de tantas questões, né, que nos envolve nessa nossa civilidade não tão civilizada assim, né? Iris, eu achei. O tempo passa rápido, né? Eu estou Já? abrindo Oh, temos. Não é que acabou, não, mas é que a gente tem é, uns 8 minutos. oito Aí eu minutos, né? queria a gente abrir aí para os comentários. E se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma questão, o pessoal está. Excelente reflexão, parabéns, bravo. Eu acho muito interessante esses pontos eles que tu colocaste, que eu queria reafirmar assim, no sentido de tópicos sobre como construir saúde mental, porque saúde mental é uma construção. Não É uma imagine que ela construção. vem de graça. A gente tem que Exatamente. fazer muito esforço, especialmente quando tem todas essas questões. Sim, Acho que o sim. primeiro ponto, começar pelo último, que você colocou assim, tenha força, resistência, no Uhum, sentido de resistir emocionalmente, sim, valorize a tua história, valorize a tua história pessoal e a tua sim, história cultural. E esse valorizar pode passar pelo leitura de livros, mas pode passar pelo que você falou, terapia.
individual, Sim, né? muitíssimo. Então, eu acho que esses pontos são bem importantes. Manu vai falar com a gente, é uma médica há pouco tempo, e foi aluna minha, lá da Federal. Ela vai conversar conosco na sexta. Ela colocou assim, sobre esse não abordar determinados temas, é o elefante branco na sala, né? Fica Sim, ocupando espaço e causando incômodo e a gente finge que não existe, não né? existe, exatamente, né? Super concordo com ela. Até se disfarça, coloca outro nome naquilo, né? Então hoje a moda é dizer que isso sei lá, né? Mimimi, é vitimização, é isso, é aquilo. Então assim, é difícil você essa negação, né? Vinda do outro, né? Mas você impor essa negação àquele que sofre, né? Então Uhum. é mais do que uma tentativa de um apagamento do indivíduo, né? Sempre maravilhoso ouvir a Iris. Tomara que ela. Eu quero ler essa Iris porque eu acho importante. Tomara que ela, eu digo também as palavras minhas, tenha consciência do bem que você faz com as suas falas. Por quê? Porque você dá um espaço, Iris, Obrigada. né? Ontem eu falava isso, sem aumentar a cobrança, que a gente já se cobra, sem, Sim, sem aumentar a autocobrança. Eu falava isso para a Luna ontem, e ela tem esse lugar de engajamento social, e sim, você tem esse engajamento social, mas tem esse engajamento pessoal. Você foi ocupando. Isso também são dois caminhos, né? E dois caminhos que não se sim. divergem. Você pode, Não, de sei lá, forma ser mais alguma. atuante socialmente, mas Sim, não ser terapeuta. E você, terapeuta, faz palestras, sim, escreve livros. Então, é um engajamento diferente, mas não deixa de sim. ser importante também, né? E são dois caminhos que eu acho que é importante de lembrar. Não sei se você tem consciência disso, querido. Mais ou menos, né? Mas é interessante isso, sabe, Léo? Assim, eu escuto muito, e principalmente de mulheres, é isso, né? Assim, essa representatividade. Eu tive uma experiência muito linda com uma criança. Eu tinha acabado de fazer uma palestra e ela veio falar comigo, ela tem 10 anos, e aí ela me abraçou e ela disse a mim que ia colocar o nome da boneca, que ela estava com a bonequinha na mão, uma bonequinha negra, né, uma Barbiezinha, que ela ia colocar meu nome na boneca. Então eu perguntei a ela, nossa, mas por que você vai botar meu nome? Ela fez assim, porque eu gostei tanto do que você falou, que quando eu crescer eu também quero falar. Então, assim, é claro que às vezes a gente não tem a ideia realmente, né, da dimensão que isso alcança, mas é o que se tem para fazer. Acho que esse é o grande trabalho hoje, né? Independente de qualquer coisa. Eu participo aqui em Salvador, eu estou sempre em, né, movimentos feministas, negros, e falo isso com toda tranquilidade, apesar de que algumas pessoas ficam meio que mais fácil, porque eu sou mulher. Eu acho que não tem hoje como você ser mulher e não abraçar causas feministas, e aí cada um entenda como quiser, mas. E negra não tem como não abraçar uma causa negra, né? Então fica meio estranho. Mas vou porque, primeiro, gosto de gente, né? Sou economista também, então adoro falar sobre isso, discutir sobre isso, mas por uma necessidade mesmo, porque assim, quando você abraça, e assim eu vejo, né? Quando você abraça uma causa, se sua vida não for pautada nessa causa que você abraça, tem alguma coisa estranha, no mínimo esquizofrênica, né? Tem uma coisa Então, estranha. né, bem estranho. Então, eu não consigo Iris, ver que o essas duas coisas pessoal, estão duas separadas, né? coisas andam juntas, né? Essas duas coisas, Exatamente. social, pessoal, andam juntas. Iris, Exatamente. temos 1 minuto. Eu vou agradecer quer dizer, todo mundo está agradecendo, todo mundo dizendo que você é maravilhosa, que gosta de Ah, você, nada, querido. disseram que o nosso papo foi legal. Algumas pessoas colocaram, estou me recuperando de um preconceito que sofri 9 anos de idade, 35 anos depois. Algumas pessoas colocando, estou começando a perceber a realidade, não ter me tocado, essa não aceitação. Então, de certa forma, a gente vai deixar guardado, depois vai também para o canal do YouTube do Cláudio e da Iris, e a gente vai conversar outras vezes, né, Iris? Sobre esses Isso, temas, sobre outros. Eu já sei que está claro. mais ou menos um guardado, que foi o que o Cláudio sugeriu, que a Iris também sugeriu, que vai estar nós três, que seria a masculinidade tóxica. Tóxica. Beleza. Eu vou Iris, tirar foto do livro e vou passar para você. passe para mim. Um abraço. Obrigado. Outro. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.